Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Nosso autor de hoje, que é o Carlos Urquiza, já está aguardando para conversar conosco. Ele, inclusive, fez um lançamento recentemente junto com a gente do seu primeiro livro, Entre Santos e Marranos, mas hoje vou colocar aqui em destaque para vocês o lançamento de hoje, que é Tortura do Método ao Crime. Primeiramente, Carlos, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo bem, Cida? Bom dia, é um prazer estar aqui de novo, um prazer te ouvir e eu fico muito feliz com a oportunidade de fazer esse lançamento junto com vocês. Perfeito, Carlos. Para relembrar então os nossos espectadores, eu gostaria que tu falasse um pouquinho quem é o Carlos, o que é que ele faz da vida, para que eles não só relembrem, para quem está chegando agora também possa te conhecer melhor. Bom, eu sou bacharel, mestre, doutor e pós-doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Sou professor há mais de 15 anos, sou advogado criminalista e eu tenho essa formação particularmente uma trajetória nessa formação particularmente voltada à construção de uma doutrina, uma teoria que interrelaciona elementos do direito e da história, que busca fundamentação, busca compreensão do direito além da própria estrutura jurídica. Então, por um viés social, um viés filosófico e um viés cultural que muitas vezes é ignorado na compreensão dos institutos de direito. Então, essa é a minha formação, essa é a forma como eu conduzo as minhas pesquisas, principalmente essa que gerou esta obra. Então, o meu direcionamento dos meus esforços intelectuais e científicos. Perfeito. Carlos, se eu não me engano, tu encontrou a editora ali pelas redes sociais, que tu comentou na outra entrevista, né? E como é que foi, na verdade, esse diálogo, então, sobre essa segunda obra que nós estamos fazendo esse lançamento hoje? Bom, eu posso dizer que foi um diálogo verdadeiramente freiriano, né? Porque foi um diálogo pautado é, é, pela boa convivência, mas também em que a gente tive uma possibilidade de conhecer, né, a forma como o trabalho editorial é importante, como ele é bem realizado, foi bem realizado pela editora e, de toda forma, teve um valor pedagógico na minha formação também como autor, para compreender que o papel do autor é apenas uma das partes importantes, né, na constituição da obra final, mas que é preciso de um trabalho técnico bem elaborado, um esforço intelectual na construção da obra, da formatação dos elementos. Então, foi uma relação muito frutífera, muito agradável, muito adequada e muito técnica. Que bacana. Eu vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro, o segundo livro, então, do Carlos Urquiza, que é Tortura do Método ao Crime. E aproveito para deixar uma mensagem para você que nos assiste, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso, então, à obra do Carlos Henrique Urquiza, Tortura do Método ao Crime. E agora vamos falar de fato, então, sobre esse teu livro. Eu queria que tu contasse um pouco do teu processo de escrita, o que te motivou a escrever então sobre esse assunto e te pedir para que tu deixe um spoiler, um gostinho então do que é que o leitor vai encontrar nas páginas dessa tua obra. Bom, o problema que movimentou essa pesquisa é a compreensão de que os fenômenos jurídicos eles não estão isolados no tempo e no espaço, né? E isso é uma compreensão que já é comum dentro da nossa área, mas que, mais do que isso, é importante compreender, e foi o espaço vago, como a mudança se opera nessa forma. Então, como os institutos jurídicos
eles se alteram no passar do tempo com relação à alteração das outras estruturas. Então, compreendendo que o Instituto ele depende de uma estrutura maior, social, cultural, você observa que um instituto, que uma certa questão de direito, ela pode ter uma alteração significativa ao longo do tempo. E o foco desse tema, dessa pesquisa, foi num particular instituto, que foi da tortura. O spoiler você tem um momento paradigmático, um momento no tempo em que a tortura é compreendida como algo quisto, algo elementar do sistema jurídico, do sistema punitivo, algo necessário e até admirável para algumas pessoas em relação à compreensão, à percepção do que a tortura, a crueldade. E aí você tem uma mudança paradigmática a partir do século XVI, XVII, combinando no século XVIII, que você passa a ver a tortura não como um elemento essencial do sistema, mas como um crime. O que muda para que esse instituto tenha essa alteração? E aí a pesquisa, o livro, ele revela, ele observa, ele analisa a forma como isso é alterado, né? O grande spoiler, Cida, é que você não consegue compreender, alterar um instituto efetivamente, ser uma alteração paradigmática. E essa alteração paradigmática ela é extensa, ela implica numa alteração, na modificação do basal de alguns elementos que caminham juntos: opinião pública, senso comum e a própria percepção daquilo que leva a se entender pelo bom senso. Então você tem um basal que se forma a partir de uma autocompreensão dos valores implícitos de uma sociedade, que se não são alterados, se não há alguma coisa que provoca essa necessidade de mudança, os institutos não se alteram. Então, é uma obra que traz uma compreensão que vai além dela e vai além do tempo em que ela se foca, porque observa a mesma forma, o mesmo padrão de alteração dos institutos a partir dessa mudança cultural, social, né, e que provoca, ou que é provocada por um novo basal desses elementos determinantes do Instituto. Essa é a ideia básica, e compreendendo a tortura em dois cenários, e depois compreendendo essa alteração, a gente consegue ter um panorama de como o Instituto se alterou e de como essas mudanças se implicam em outros institutos jurídicos, em outras matérias e conteúdos de relevo social. Perfeito, fica o convite à leitura, então, da obra do Carlos Urquiza, Tortura do Método ao Crime. E aproveitando que nós estamos com a capa aqui ainda em destaque, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre ela, como é que foi o teu processo também de criação junto à editora, para a criação da capa e também para a diagramação do miolo. Bom, o miolo foi uma pesquisa, né, bem desenvolvida na UFMG, sob orientação do professor Felipe Martins. Foi uma pesquisa que ela envolveu um conhecimento não só jurídico, mas histórico. O foco, o que a gente falou do basal, foi a compreensão de uma alteração sistemática dos direitos humanos, da noção de dignidade humana, e isso é muito importante, né? Vai mais um spoiler. Então você tem um foco que vai além do direito, mas passa pela história, pela cultura, pelos direitos humanos, pelo humanismo. É uma alteração e uma ampliação do espectro de pessoas que é alcançado por essa obra e obrigou, né, e me obrigou a ir além da mera pesquisa jurídica. Então, é uma pesquisa que tem alcance um leque grande de interessados, de assuntos, e por isso obrigou a ir além. E quando eu trouxe esse conteúdo para Diálogo Freiriano, a gente conseguiu manejar para que ele fosse mais acessível em relação à leitura,
fosse uma correção em relação também à estética, né, do conteúdo, e a gente foi produzindo um miolo com essas provocações. Todas as imagens que estão aí tá na capa e estão no conteúdo, elas têm um significado dentro do conteúdo intelectual que é trazido. Então, essa é um instrumento de tortura aí, né? É um instrumento de fato que foi de fato utilizado pela nossa Inquisição, que chega até nós, a Inquisição portuguesa, certo? E atrás das grades. Veja a ideia, né, de um instrumento de tortura que antes era um método, ele está atrás das grades, trazendo a ilusão de que agora o quê? É algo que é proibido, que é vetado, que faz uma alusão ao crime. Então, as imagens que são exploradas, graças à produção da Diálogo, que conseguiu alcançar bem a ideia, as nossas propostas, a gente, cada capítulo, apresenta uma dessas imagens que traz alusão ao conteúdo respectivo e a progressão da obra ao longo do desenvolvimento do raciocínio, do problema, até chegar na verificação ou não da hipótese. Que bacana, que legal entender um pouco desse processo da criação da capa, do que essas imagens representam. E aproveito, antes da gente seguir para o final do nosso bate-papo, para relembrar você que nos assiste, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso, então, à obra do Carlos Urquiza, A Tortura do Método ao Crime. E agora, para a gente finalizar, Carlos, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, muitas vezes o sonho, de fazer uma publicação, porém ainda não a fizeram. Bom, eu tenho duas coisas para comentar sobre isso. Primeiro, que é uma satisfação pessoal muito grande de você conseguir publicar, de você dar origem e trazer ao mundo, né, a sua forma de pensar. Um livro é uma forma de você falar sem ser interrompido, de você trazer um conteúdo que vai estar disponível a todos. E o que nos leva à segunda circunstância, à segunda gratificação que me dá desse processo, que é o legado, o valor do legado. Você trazer uma contribuição para o mundo que é inextinguível, né? Ainda mais nessa era digital, é uma contribuição da sua forma de pensar, e a sua forma de pensar representa a sua formação, o seu ser, não tem preço, tá? E isso não se faz por qualquer forma. Você não vai alcançar essa, vamos dizer, a glória, essa imortalidade fazendo qualquer publicação de internet. Mesmo as publicações mais virais não têm um valor significativo de uma obra publicada, uma obra formalizada e formatada sob os critérios científicos, os critérios de publicação. Então, esse valor vai além de qualquer expectativa de imortalização do seu pensamento e de expressão no mundo. Através de uma obra que você consegue publicar da forma correta, da forma devida, você marca a sua trajetória no nosso mundo, no planeta, na vida. Você deixa sua contribuição. Você mostra que você ocupou um espaço na história. E isso não tem preço. Fica então a mensagem do Carlos para você que ainda não fez a tua publicação, seja do teu livro autoral, seja do teu TCC, do teu mestrado ou doutorado. Não fique com o teu conhecimento guardado somente para você. Carlos, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. É meu prazer, Cida, é um privilégio. Um abraço a todos da editora e um convite a todos que se interessam aí pela área científica e pelas alegrias, né, que nós temos com uma publicação, com a formatação de uma obra para nossa cara. E a você que nos assistiu até aqui, eu também deixo o nosso muito obrigado e aproveito para deixar um convite para que vocês nos conheçam melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.